Pessoal, boa noite. Chamo Rafael Grekov, o Hugo já me apresentou aí e eu queria agradecer a oportunidade de falar um pouco para vocês de algumas soluções que existem no mercado. Eu sei que muitos aqui já conhecem, sabem como funciona, muitos acham também que é um bicho de 7 cabeças, mas acaba que isso aqui para a gente é uma rotina, né? Então, a gente está o tempo inteiro acompanhando o mercado, o tempo todo estruturando operações e trazendo para vocês soluções para poder mitigar um pouco do risco que existe no mercado de agro. Tá? Gosto de falar que o produtor rural ele tem uma empresa a céu aberto, então se tem alguém um empresário, alguém que toma risco é o produtor rural, tá? E eu acho que a grande sacada aqui é a gente mitigar esse risco, tá? É sabido que Brasil é referência no mundo inteiro em produtividade, tá? Então eu não questiono porteira adentro quando a gente vai falar de melhoramento genético, defensivo, máquina, adubação. Então, porteira adentro ali, a gente tem sim um case de muito sucesso, justamente refletido na nossa produtividade. Então, não tem como se questionar a parte porteira adentro. Tá? O que a gente tenta melhorar e trazer para vocês essas soluções, essa eficiência, porque não adianta nada a gente ter uma produtividade grandiosa e não ter eficiência no porteiro afora, tá? Então, essa parte de comercialização, gestão e informação, logicamente que não se engloba tudo a gente, tá? Mas a gente está aqui para ser parte desse braço, aí, ser um braço, na verdade, desse porteiro afora de vocês, tá? Dentro da Bolsa B3, tá? Brasil, a gente trabalha dentro do mercado balcão, então é um ambiente virtual onde a gente consegue negociar algumas commodities, tá? Nesse caso a gente está falando de soft commodities, que engloba milho, soja, boi e café. Tá? No Brasil a gente consegue operar somente esses 4, beleza? Só que eu já até dou um spoiler e adianto, a gente tem mercado, logicamente, Chicago, por exemplo, que engloba muitos outras commodities, né? E com um mercado muito mais relevante, tá? Principalmente por causa de volume. E a gente já está entrando nesse mundo de operar, fugir um pouco de Brasil e operar diretamente em Chicago. Hoje em dia a gente consegue, num volume até consideravelmente grande, volume mínimo grande, só que até o final do ano aí, o BTG vai estar ajudando a gente aí, disponibilizando essa possibilidade de vocês operarem diretamente fora esses 4 ativos, tá? E dentro desse mundo de commodities a gente tem 2 players basicamente, tá? Quem vai hedgear e quem vai especular, tá? Eu não vou focar muito nessa parte de especulação, porque especulação a gente sabe muito bem como funciona. O cara que está apostando na alta ali ou na baixa, ele vai se posicionar, tá? É ruim isso? Não é. A gente tem clientes que especulam e são felizes nas operações deles, tá? Só que acaba sendo uma parte muito mais varejista do negócio, tá? E geralmente a especulação acaba sendo contraparte em alguns momentos e gerando liquidez. Então é um player muito importante para o mercado, tá? Só que aqui a gente está para falar um pouco mais de hedge, tá? Hedge vai puxar um pouco muito mais para o lado da maioria aqui que está tentando mitigar esse risco, tá? E o que seria o hedge? Hedge nada mais é proteção, tá? A gente vai tentar buscar o maior retorno, tá? Minimizando os riscos que são existentes, beleza?
risco de mercado em geral, tá, galera? Não tem, como a gente ouviu na palestra anterior aqui, a parte de commodities ela é totalmente cíclica, tá? E tem N variáveis aí que influenciam na precificação, tá? Então, seja câmbio, seja o próprio El Niño, então a gente tem pandemia em geral, a gente tem N fatores aí que movimentam o preço de commodity. Por isso que, querendo ou não, a gente gosta de falar que o mercado financeiro ele já é um mundo obscuro, tá? Essa parte de estruturas, ela é a tal da deep web do mercado. Commodity, então, nem se fala. Poucos ousam começar a mexer com essa parte de commodity dentro da bolsa. Mas a graça do hedge é que a gente sempre vai estar com posição inversa ao físico, tá? Então é uma operação que você acaba não perdendo. É a mesma coisa de um seguro, tá? É uma proteção. Você vai estar ali botando um pouco de dinheiro em prêmio numa operação que vai poder deixar você dormir tranquilo, tá? E aí não tem El Niño, câmbio, enfim, qualquer coisa que possa tirar a sua proteção, beleza? Então essa mitigação de risco ela é importante. Então é uma operação inversa ao físico. A partir do momento que eu tenho um físico, você está armazenado milho lá, por exemplo, você tem aquela operação do milho e o milho está oscilando o preço o dia inteiro, tá? E a gente tem que calcular esse risco. Até onde eu posso perder, até onde eu posso ir. E aí isso tudo é dado ao custo da sua produção, tá? A gente pegaria esse físico, um volume ali que você quer travar, redear, proteger, e entraria com a parte contrária nesse âmbito virtual que é a bolsa, tá? Então, a partir do momento que você começa a perder na parte física, você acaba tendo essa contraparte de ganhando na bolsa, porque você está apostando numa queda, por exemplo. Apostando não, você está protegendo uma queda. Beleza? Isso, Rafael, tem como fazer na parte contrária? Tem. A gente sabe que, do mesmo jeito que tem gente que está torcendo para o milho subir, tem gente torcendo para o milho cair. A gente consegue proteger uma queda, a gente consegue proteger uma alta também, tá? E muitas vezes um é contraparte do outro. Beleza? Dentro da bolsa a gente tem padronização, tá? Então, existem contratos, e essa padronização para boi, por exemplo, só dando um exemplo rápido aqui, eles são 330 arrobas por contrato, então sempre é de 330 e 330. A gente tem vencimento todo mês do ano aí, e operação mínima, então, é o de um contrato 330 em 330. Milho e soja, a gente vai ter 450 sacas, tá? Antigamente, lá, quando foi padronizado, era um caminhãozinho ali, igual o Marcelo gosta de falar sempre, era um caminhãozinho ali que cabia as 450 sacas e acabou sendo padronizado dessa forma. Trabalhando nisso, a gente tem dois tipos de ferramentas que a gente pode utilizar para poder fazer esse tipo de operação. Tá? A gente tem o mercado futuro. O mercado futuro acaba acompanhando a oscilação diária normal, beleza? Para você entraria no contrato padrão, igual eu falei ali atrás. Liquidação financeira normal para esses ativos, salvo café, tá? Café a gente tem liquidação física. Só que é um ativo que é pouco operado aqui no Brasil ainda hoje, então a gente quase não faz operação de café. Faz, mas é muito pouco, então vamos focar mais nesses três ativos, tá? Boi, milho e soja. Existe uma margem de garantia, tá? O que é a margem de garantia nesses ativos? E ele justamente existe por causa do ajuste diário. Toda oscilação no fechamento do dia ali, ela vai te dar um crédito ou um débito em cima dessa operação, tá? Ou seja, vamos só para tratar em números mais fáceis aqui.
Você tem um saco a saca de milho ali a R$100. Se fechou a 101, eu tenho um crédito de R$1 na minha conta. Fechou a 99, eu tenho um débito de R$1 na minha conta, tá? Então a gente já tem esse acompanhamento, essa oscilação diária. Para garantir que você honre com esse débito, com esse possível débito naquele dia, você tem que ter uma margem a mais ali na conta para poder fazer esse tipo de operação. Tá? Essa operação é um pouco menos complexa, mas por existir essa oscilação diária, você vê esse movimento mais forte da conta diariamente, é indicada mais para quem já tem um pouco mais de experiência no mercado. Tá? Com outra parte, a gente tem a parte de opções. Eu não sei se muitos ouviram falar já desse mundo de opções. É uma parte mais estruturada, só que a gente consegue ter um controle um pouco melhor, dependendo da operação aí, nesse risco das operações. Tá? Também funciona com contrato padrão, do jeito que eu passei lá atrás. Liquidação continua sendo financeira, só que ele não possui ajuste diário como o mercado futuro. Tá? Ele vai ser movido a prêmio. Beleza? O que são esses prêmios? É o preço que se paga para poder entrar, ou recebe, né, para poder entrar nessa operação. Vamos lembrar lá de, sei lá, seguro de caminhonete. Você está pagando um prêmio ali, todo mês ou de uma vez no ano ali, para poder ter essa proteção do seu veículo, correto? Aqui a gente nada mais, nada menos está fazendo isso com proteção de preço. Tá? Rafael, quanto que custa esse prêmio? Depende. Tudo é cotado diariamente, é um mercado muito dinâmico e que tem N variáveis também que influenciam na precificação, na formação desse prêmio. Beleza? Os 3 principais fatores, e já tenho dito também, que tem muita teoria de conspiração que fala como que chegou nesse preço, enfim, tem todo o embasamento teórico através de fórmulas, não vou entrar na parte muito técnica aqui, mas tem fórmulas Black-Scholes que acabam ajudando os makers a precificar esse preço do prêmio. Tá? Então, as 3 principais variáveis que influenciam na formação dessa precificação tempo, o strike e a volatilidade. Tempo por quê? Eu sempre vou estar protegendo a futuro, certo? Concordam comigo que quanto mais tempo, mais lá na frente eu me protejo, mais caro vai ser o tipo de operação, correto? Isso é uma questão meio que lógica. Então, o tempo ele influencia até onde, até quando eu vou estar protegido. O strike, que seria o preço que eu estaria me protegendo. Eu estava dando o exemplo lá de R$100 a saca de milho. Eu quero me proteger a R$90. Então, abaixo de 90 eu estou protegido. Pode cair o que for o mercado que eu estou protegido. Ele vai ser um preço, correto? Vocês concordam comigo que se eu comprar, se eu me proteger a 85, eu vou estar um pouco mais exposto, mas eu vou pagar menos nessa proteção? Então, o strike que você está escolhendo, a proteção ali, também é muito relevante na formação desse preço. E a volatilidade. Por quê? Volatilidade remete sempre a risco. Então, quanto mais volátil o mercado está naquele momento, maior é o meu risco. Então, essa volatilidade, ela mexe sim no preço que eu estaria pagando o prêmio. Voltando para o exemplo lá de proteção em seguro de carro, vamos supor que está tendo uma onda de roubos em Hilux aqui em Rio Verde. Concordam comigo que o seguro da Hilux em específico ficaria mais caro. Vamos ditar essa volatilidade como se fosse isso, entendeu? Está tomando risco, tem bastante volatilidade, acaba aumentando também o preço desse prêmio. Rafael, prêmio alto é ruim? Depende.
Depende qual a posição que você está entrando. Talvez você está saindo de uma posição e esse prêmio, saindo de uma posição antecipada, e esse prêmio acaba sendo valorizado, entendeu? Então tem todos esses fatores que agregam também, tá? E a gente acaba entrando em alguns fundamentos, tá? Como foi bem dito na palestra anterior também, o mercado de commodities, principalmente, ele é cíclico, tá? E ele é muito sazonal. Então, tem períodos de safra e entre-safra que você acaba sabendo onde se posicionar, quando se posicionar, tá? Então, essa sazonalidade que existe dentro do mundo de commodities, ela dita muito o que foi dito, essa parte cíclica do mercado, tá? Então, a gente acaba viu lá atrás recentemente um boom em commodities, hoje a gente está vendo sim uma preocupante queda, espero que até pelo bem dos nossos clientes continue dando uma segurada igual deu nos últimos dias, só que tem muita gente que se protegeu lá atrás, tá? Aproveitou esse boom e acabou se protegendo. A gente sabe também que os custos aumentaram muito e as próximas safras acabaram vindo com um custo um pouco mais elevado. Então, quem se protegeu lá atrás acabou saindo na frente, né? Então, a parte de sazonalidade, ela influencia muito por uma questão de time, tá? E a gente tem uma tríade que acaba ditando também a parte de commodity, que é estoque, oferta e demanda. A gente sempre vai olhar para esses 3 pontos, tá? A gente sempre vai olhar estoque, oferta e demanda. Por quê? A gente olhando muito por questão de hard commodity, que seria petróleo, minério, enfim, a gente vai olhar muito pela ótica da oferta, tá? Já de soft commodity, desculpa, ao contrário, a gente vai olhar muito na parte da demanda, tá? Então, você está tendo muita demanda de China por minério de ferro, por exemplo, de petróleo por combustível, enfim. E já na parte de soft commodities, que entra nesse mundo do agro, a gente vai olhar muito para a parte de oferta. Rafael, demanda influencia? Sim, beleza. Só que quem dita o mercado vai ser a oferta da produção de vocês, beleza? E a parte de risco, que a gente entra aqui numa dinâmica de risco e retorno. Como que funciona isso? A gente tem 4 quadrantes aqui, onde no quadrante A a gente tem mais risco e menos retorno. No quadrante B a gente tem mais risco e mais retorno. No C, menos risco e menos retorno. E no D, menos risco e mais retorno. Como que a gente faz? Na verdade, qual que é o melhor cenário aqui? Claramente é o cenário D, tá? Onde eu estou tendo menos risco e mais retorno. No mundo de commodities, a gente tem, sim, geralmente um retorno muito bom. Só que é uma vertente de produção muito arriscada. Então, geralmente, a gente se encontra muito ali no cenário superior, tá? Onde a gente vai ter um risco maior e a gente, em cenários de boa produção, enfim, a gente acaba tendo um retorno melhor também. Por que não a gente se encontrar num cenário C ou D, mesmo que a gente tenha um pouco menos de retorno, mas a gente durma tranquilo, entendeu? Eu acho que essa mitigação de risco que é a parte mais importante do negócio, tá? Gosto de falar também que quem não se protege pode não ser nessa safra, na outra, daqui 30 anos. Provavelmente está fadado a quebrar alguma vez, tá? Então a gente tem que fugir um pouco desse possível risco, mesmo que a gente tenha um pouco menos de retorno, beleza? Isso pelo menos mantém a gente no game, tá? Então a gente sempre tenta buscar ali um cenário D, onde a gente tem
menos risco, a gente está com risco mitigado e a gente acaba tendo uma eficiência ali no retorno, beleza? Esse aqui é um gráfico simples que mostra o que a gente está tendo de lucro de acordo com o preço da commodity. É simples. Tem o meu break-even aqui, que é a parte geralmente do meu custo, tá? Então, o que tiver acima do meu break-even ali é meu lucro, beleza? Abaixo é meu prejuízo. Se eu não tiver em um cenário onde eu não estou me protegendo, onde eu não estou fazendo nada, a gente vai ter esse gráfico aqui, beleza? Subiu, bom pra caramba, passou meu custo, estou tendo lucro. Caiu, eu estou tendo um prejuízo, tá? E a gente consegue, através de derivativos, fazer algumas proteções que limitam esse possível prejuízo, tá? E aí existe algumas operações, tem duas ferramentas que a gente pode comprar ou vender que nos dão direitos ou obrigações dentro do mercado em call e put. Então a gente tem compra e venda de call e compra e venda de put, tá? Com esses 4 operações, a gente tem, eu vou mostrar até mais na frente ali, a gente tem N possibilidades de fazer várias operações que estruturam uma proteção, uma especulação, enfim. E aqui a gente consegue, só passando rápido aqui também, a gente consegue proteger, por exemplo, se eu comprar uma put, que eu estou comprando, estou protegendo de uma queda, por exemplo, eu estaria travando o meu prejuízo, então eu não tenho risco, não corro risco de perder mais do que aquilo que eu estipulei, só que eu estaria pagando um prêmio. Então, no gráfico da esquerda, ou da direita, na verdade, embaixo, a gente está vendo claramente um payoff ali, onde a gente está limitado à queda, tá? Então, abaixo daquilo ali, a gente não está perdendo. Subiu, bom demais, a gente está ganhando. Então, a gente tem que sair dessa caixinha daquele primeiro gráfico e vir para essa caixinha desse segundo gráfico, que seria com e sem derivativos, tá? O uso dos derivativos é justamente mitigação desse risco aqui. Rafael, mas a possibilidade do meu ganho aqui, a gente olha aqui essa diferencinha da linha verde com a amarela ali, eu estou deixando de ganhar um pouco, mas é justamente esse prêmio que você está pagando para não correr o risco de uma possível queda, tá? Então, eu acho que o slide principal da apresentação é esse. A gente tem que abrir a cabeça para poder sair daquela possibilidade ali para entrar para essa possibilidade aqui, onde eu deixo de ganhar um pouquinho mais em caso de ganho, mas eu estou com o meu risco limitado, tá? E aí a gente tem, com aquelas 4 possibilidades que eu falei lá atrás, a gente tem N tipos de operações que a gente pode fazer. Aqui eu peguei, né, eu não vou passar isso aqui, pode ficar tranquilo, não precisa assustar, mas eu peguei só 40 aqui, possibilidades que a gente grande parte delas a gente já tentou, tá? Então, cada um vai ser um caso específico, logicamente que não tem como, principalmente na operação de hedge, a gente jogar para varejo isso, então cada um vai ter o seu caso específico, cada um vai ter o seu objetivo e a gente vai ter que traçar a melhor estratégia para ele. Só que a gente tem esse cenário inteiro aí e a gente chegou a uma conclusão, que eu e o Vitor, a gente sempre bate nessa tecla, que mesmo a gente tendo muitas possibilidades, o que realmente funciona é o feijão com arroz. A gente tem que fazer o simples, o básico que dá certo, tá? Muitos vão querer reinventar a roda, fazer operações com várias pernas, que a gente fala dessas 4 possibilidades aí de call e put, que acabam só embaralhando e não levam a nada, tá? Essa é a grande verdade. Na teoria talvez até funcione, mas na prática a gente vê que é o básico que dá certo, tá?
E a gente trazendo aqui para vocês alguns cases que são casos reais, tá? Que a gente estruturou no passado. Esse case aqui, por exemplo, é de hedge para milho, tá? Onde a gente comprou uma put, a gente está protegendo na queda, então, um preço de referência de entrada nos 85, tá? Para milho. A gente acabou protegendo em 83, tá? A gente não protegeu os 85, a gente protegeu em 83. Nesse caso aí foi um volume de 90 mil sacas. Ele pagou um prêmio ali de 2,68, respeitando aquela precificação de prêmio que eu falei lá atrás, tá? Para vencimento agora, que foi agora na semana passada, dia 15/9, tá? E o fechamento de mercado ficou em 54,63. Ou seja, com essa diferença dos 83 que eu protegi ali, até o fechamento de 54, mais o prêmio que o cliente acabou pagando para poder ter essa proteção, ele teve um lucro em cima dessa operação de R$ 25,69. Então, ao invés dele estar vendendo ali a saca a 54, que seria o momento que ele venderia na semana passada, ele acabou tendo um preço final de venda ali de R$ 67,00. Então, ao invés de ele vender a 42, na verdade, ao invés de ele vender a 42 ali, que é o preço do físico que ele sairia, ele acabou tendo uma venda de 67. Rafael, mas ele vendeu a 42? Vendeu, pegou o físico dele a 42. Onde que ele ganhou esse restante do dinheiro? Na bolsa, tá? Quando ele saiu da operação dele de hedge. Então, ele protegeu boa parte dessa queda. Rafael, tem como proteger 100% na vírgula tudo? Não tem. Isso eu já adianto para vocês. A gente pode proteger 99%. Não tem como proteger 100%. Tá? Por isso que a gente gosta de falar que é uma mitigação de risco. A gente está aqui para diminuir esse risco de queda. Tá? Olhando um outro case. Peraí. Onde que eu volto? Aqui, voltei. Olhando um outro case, onde o cliente já estava com a margem um pouco apertada ali, então ele não queria pagar esse prêmio. Tem como fazer essas operações sem pagar prêmio? Tem. Só que tudo na vida tem um payoff. Então, um trade-off, na verdade. Então, a gente acaba estruturando um outro tipo de operação. Nesse caso aqui, o que a gente fez para o cliente? Usando esse jogo de call e puts para um compensar o outro, a gente fez uma operação zero custo para o cliente, tá? Onde ele estaria protegendo ali, se a gente joga o strike vendido a 103 e o comprado, que seria essa contraparte, para deixar o zero custo de 90, a gente estaria protegendo ali R$13 por saca do cliente, beleza? Esse cliente, nesse caso, ele fez, mesmo sendo uma operação de CCMU, ou seja, vencimento de setembro, que foi essa da semana passada, ele fez uma saída antecipada dessa operação, por motivos de decisão própria, tá? Ele fez essa saída antecipada, obtendo um lucro de R$ 8,79 por saca, tá? Mesmo ele tendo um preço praticado na colheita físico de R$ 41,50, ele fez um preço final de venda de R$ 50,29. Então, ele teve esse lucro ali, além dos R$ 41,50, ele teve esse lucro dos R$ 8,79 em bolsa. E isso foi uma operação zero custo. Ele poderia ter feito uma operação onde ele pagava prêmio, igual naquela anterior que eu mostrei para vocês, e ter ganhado mais. Só que, igual eu falei, tudo tem os seus payoffs. Então, igual eu falei, a operação de hedge, a graça da operação de hedge é que ou você vai ganhar no físico ou você vai ganhar na bolsa. Essa é a graça do negócio. Tá? Muitas vezes você vai só ter um dispêndio ali do caixa que você está pagando. Tá? Então, a operação de hedge, a gente gosta muito dela justamente pela eficiência dela. Você está
ganhando no físico, você está perdendo na bolsa. Ah, isso é ruim? Pô, não. Seu negócio principal não é o físico. Entendeu? Infelizmente tá caindo pra caramba o mercado aí, mas eu estou protegido, eu estou perdendo no físico, ruim, mas eu estou sendo recompensado na bolsa. Tá? Então tem essa questão. Eu acho que a grande graça do hedge é justamente por isso que eu falei lá atrás. Essa parte especulativa, ela é muito mais varejista e a gente acaba tratando ela muito mais sob demanda, só que a gente tenta buscar sempre as operações de hedge justamente porque ela tem uma eficiência um pouco maior. Um pouco maior não, muito maior. Né? E um outro case que a gente tem aqui também, mostrando até uma outra possibilidade, que seria de um armazém virtual. O que seria isso? Nesse caso aqui, a gente pegou de soja a maio. Essa foi uma operação feita no final do ano passado, né, Vitor? Final do ano passado, e a gente pegou para vencimento em maio 23, tá, desse ano. A gente pegou um preço de referência 31,63, tá, por saca de soja, DOL. E a gente aposta numa alta, tá? A gente joga isso para alta. Resumindo isso aqui, o cliente fez uma venda a termo lá atrás, 31/10, a R$160, tá? A saca. E ele teve um lucro na bolsa de 4,06. Por que ele teve esse lucro de 4,06? Ele fez essa venda a termo, então ele não tinha o físico mais, correto? Só que ele queria continuar participando da oscilação de mercado. Então ele pagaria um prêmio onde ele teria um risco limitado ali e ele surfaria essa possível alta. Rafael, o mercado desmoronou. Bom demais, ele vendeu muito bem a soja dele no físico, beleza? E na bolsa, ele teve um risco limitado, tá? Nesse caso aqui, ele pagaria só um prêmio de R$5. Então, o risco dele estava todo limitado a R$5 a saca. Desmoronou, caiu o mercado, deu ruim a operação, essa operação na bolsa, é a mesma coisa que ele tivesse vendido a saca dele a 155. Então, ele pagou, ele vendeu o físico dele, ele pagou um prêmio para poder participar dessa alta do mercado ainda, com um risco limitado. Então, a gente tem N possibilidades de alta ou baixa para se proteger, seja ela a gente mantendo no mercado físico ou saindo dele igual nessa operação. Rafael, isso aqui é bom? Cara, isso aqui é bom pra caramba. Principalmente essa parte de armazém virtual. Tem muita gente que tem custo de armazenagem, por exemplo. A partir do momento que o cara vendeu essa saca dele, a saca dele, ele tirou o custo de armazém dele que está embutido nisso aí. Entendeu? Então, e acaba limitando aos R$5 que ele pagou ali. Tá? Nesse caso aqui, logicamente, que a alta dele era limitada e tal, mas ele poderia pagar um prêmio maior e participar de uma alta ilimitada? Poderia. Nesse caso aqui, ele fez uma operação que ele pagaria um prêmio um pouco menor, mas a alta dele estava limitada, justamente por causa dessa questão de trade-off. Nada na vida vai ser tão perfeito assim, né? E do mais é isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aqui. Eu acho que o objetivo maior não é dar uma aula aqui para vocês, aprofundar muito na parte técnica, que eu sei que acabaria bagunçando um pouco a cabeça de vocês, mas eu acho que o grande objetivo aqui é instigar vocês, mostrar que existem essas possibilidades, tá? E que a gente está aqui para melhor atender vocês, tá? Bom, antes de agradecer a participação do Rafael Grekov, permaneça no palco, meu querido, meu sócio. Olha, tem uma pergunta aqui, o Victor Guimarães, também sócio, assessor de investimentos, acho que você quer dar uma cutucada aqui também, mexer. Boa noite a todos. Né? Eu queria fazer uma pergunta, mais para deixar claro para todo mundo aqui. Qual que é a vantagem, por exemplo, de você fazer uma trava dessa, uma put spread,
comparando com a trava física, junto com a cerealista, uma trading de grão, alguma coisa assim. Cara, eu acho que, na verdade, o grande diferencial é você ter um controle maior, tá? Aqui na Casa Capital a gente faz todo esse acompanhamento, tem toda essa inteligência de mercado, juntamente com o pessoal do BTG, para poder estruturar uma operação que faça sentido, tá? Mesmo que o cara trave lá com a cerealista, enfim, com quem ele quiser travar com a trade, eu vejo sentido também em travar as operações na bolsa, justamente para uma questão mais palpável. Eu sei que existe riscos também de não honramento de contrato, tá? Mas dentro da bolsa a gente não tem isso. E até também, no caso de uma alta de mercado, se você faz um contrato físico, você não participa da alta, né? Nesse caso, se não operar a bolsa juntos, né? Também, então, por exemplo, você fez, igual nesse terceiro exemplo que eu dei, o cara consegue sair tranquilamente do mercado físico aí e mesmo assim está participando da alta, com um preço de prêmio muito menor do que ele teria se ele tivesse mantido o físico dele. Então, por uma questão de custo também, justamente para englobar menos players envolvidos na negociação, a gente consegue ter um preço competitivo, tá? Excelente. Foi a pergunta de um cliente, só queria deixar claro. Boa, boa. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta, alguma participação, algum comentário? Algo que não ficou claro? Beleza? Acho que acabou as dúvidas aqui, viu, Grekov? Explicou muito bem, de forma muito didática. Semana que vem tá todo mundo travando na bolsa. Quero agradecer você pela sua presença, pela sua participação. Obrigado. Sempre muito prestativo.